Esse vídeo eu resolvi entrar aqui agora. Aconteceu uma coisa muito chata agora pela manhã cedinho na minha casa. E há poucos minutos eu tava sem chão, completamente assim. Sabe quando todas as suas reservas de relevar, de ser complacente com os erros alheios e com as importunações em geral, até mesmo e principalmente as espirituais, pois é, as minhas reservas ficaram zero. Mas a fé me fez com que eu fosse orar, sintonizar, não me entregar. Um dos maiores problemas da humanidade é não estudar a parte espiritual das nossas vidas. Existe, gente. Espírito existe, tá? E com relação a isso, eu fiz esse vídeo também para deixar bem claro, porque outro dia, se falando da crise no nosso país e falando que o Brasil tá do jeito que tá, e o Brasil é um país super religioso, e conversando não, né, trocando algumas palavras com pessoas de religião, e cada um quer ter a posse da palavra com relação aos que estão nas igrejas, são os religiosos em geral, infelizmente não são estudiosos, são sistemáticos, acreditam desde o início da história da humanidade, acreditam em qualquer disse que me disse, sem estudar as situações. E no meio dessas surgiu o assunto sobre que o Brasil, eu digo, o Brasil é um país cobiçado. É um país cobiçado por outros países. E na parte espiritual, ou seja, naquela que a maioria não estuda, que é o invisível, a história é a mesma. E a pessoa disse para mim, principalmente pelos orientais, né, pelos japoneses. Eu me sinto no dever. Eu não sou de escutar besterol, e nem porque a maioria dessas pessoas, elas vivem, como eu disse, elas vivem no disse que me disse, que disseram. Mas como eu sou completamente contra a ignorância se disseminar, eu me sinto no dever de fazer uma colocação que venha a esclarecer essa mentalidade de algumas pessoas que falaram dos japoneses, né? O que acontece é o seguinte: no meio dessas confusões, a ignorância vem imperando. E a ignorância imperando fala coisas que a gente já não sabe mais no meio da humanidade. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pais, as falsas mães, ou seja, os falsos verdadeiramente humanos. E nisso o conflito continua. Então, para evitar a disseminação de ignorâncias, eu quero falar com relação aos japoneses, né? Com relação ao lado espiritual, conta historiadores do plano espiritual fatos muito importantes para que a gente venha a se esclarecer com relação a muitas coisas entre o céu e a terra, do céu e da terra. E essa constante comunicação que existe, mas que as pessoas só querem enxergar com o olho material aqui, sem procurar as nuances de determinadas situações que acontecem, e a pessoa diz, por que eu fiz isso? E as pessoas não param para se perguntar como esses processos de comunicação, de manifestações acontecem entre o visível e o invisível. E nisso,
os interessados em que a população seja cada vez mais ignorante, eles se manifestam. Então, para deixar bem claro essa colocação que foi feita a respeito de que os japoneses gostariam de tomar o Brasil, né, de ter interesse no Brasil, eu quero esclarecer contando, informando um fato muito importante ocorrido entre o povo oriental japonês e o povo ocidental brasileiro. Conta historiadores, fatos, aqui inclusive no livro de André Luiz Ruiz, é o autor, no final da última hora, né? Contado pelo Espírito Lúcius. Sabe que toda leitura é preciso você ter conhecimento e discernimento para poder passar no crivo muitas coisas. Então eu nunca indico leitura para ninguém, sabe? Porque eu leio de tudo, mas eu leio para ter conhecimento e eu consigo passar no crivo. Então tem coisas que é difícil para mim, que estudo demais. Imagina para aquelas pessoas que não gostam de estudar, aquelas pessoas que não gostam, que não são leitores assíduos, que não procuram desenvolver suas capacidades, principalmente a do discernimento. E a gente sabe que nós vivemos num país, hoje, muita tecnologia, muita informação, pouca capacidade de discernimento. Então, eu não estou indicando livro, mas eu estou constando aqui, né, a veracidade do que eu estou falando. Então, psicografado por André Luiz Ruiz, né, do Espírito Lúcius, no final da última hora. Aqui é contado sobre fatos entre a espiritualidade e a Terra, né, e o plano físico e o plano espiritual, que quando os povos orientais sofreram grandes dizimações da sua população, japoneses, com relação a catástrofes, tragédias, guerras, entre outras situações, o povo brasileiro, a parte espiritual, deu muito apoio para os japoneses. Muito apoio. O povo japonês foi recebido com muito amor, com muita responsabilidade, solidariedade, humanidade por povos brasileiros. E o que acontece? Existe uma relação de gratidão. Todo mundo diz, né? Todo mundo que eu digo é pessoas que têm um mínimo de discernimento. Sabe que gratidão é um sentimento que nos une muito mais diretamente com as forças da natureza do bem. É gratidão. Muita gente fala de gratidão, mas não sabe o que é gratidão. E com isso, muita gente não desenvolve as suas capacidades e, entre elas, a de sentir gratidão. Então, gratidão é um sentimento realmente muito nobre, muito importante e o que liga tanto o plano espiritual quanto o plano físico. É o que constitui o plano espiritual lá, é o que constitui o plano físico aqui entre nós. Gratidão é uma coisa que liga realmente, sinceramente, profundamente, fortemente, e entre os dois planos, né? Então, essa relação de gratidão do povo japonês, ela se dá até hoje, né? E o certo é que as pessoas desenvolvam a sua mentalidade com conhecimento de causa e efeito. Ou seja, fazendo por onde buscar o conhecimento, para não ficar falando, sabe? Se emprenhando pelo que diz, falando pelos cotovelos, porque isso não vai tirar nosso país da calamidade moral, da calamidade da ignorância que está. O que vai ajudar muito é sair da ignorância.
Então, o que acontece? No Brasil se desenvolveu uma sociedade imitona. Uma sociedade que mais imita do que aprende. Então, meteram na mente de muitos brasileiros, na base do estudo fundamental, do desenvolvimento de base da nossa população, incutiram muitas coisas que não tem nada a ver. Como, por exemplo, uma certa babá pelos países que são considerados de primeiro mundo. Principalmente países da América, países europeus e aqueles países nos quais, quando abriram as portas, as porteiras do Brasil, para que o povo pudesse viajar para o exterior, então o povo começou a endeusar esses países considerados de primeiro mundo, sem explicar para o povo que esses países são considerados de primeiro mundo por pessoas que têm que discernimento do que realmente importa para os países, para uma população, para a humanidade, para o que pode ser considerado realmente países de primeiro mundo. O que é um primeiro mundo? Um país que tem tecnologia avançada para criar armas nucleares, um país que desenvolve o seu potencial para criar armas, que vive em conflitos com processos espirituais, processos no desenvolvimento que não são conversados, como, por exemplo, Estados Unidos, ninguém fala o índice de pessoas que se suicidam. Em alguns povos do Oriente também, o índice de pessoas que se suicidam por depressão é imenso. Onde é que eu quero chegar? Só endeusam produtos, marcas e determinados modismos, sem a responsabilidade, com discernimento, com conhecimento de causa e efeito do que realmente serve para o nosso país, para o nosso Brasil, para o Ocidente ou não. Nisso, o que acontece? Entra no nosso país qualquer coisa. Entra no nosso país qualquer coisa. E fizeram isso, conseguiram minar na mente dos nossos jovens, do nosso adolescente, dos nossos profissionais, um certo desprezo pelo nosso país. Gente querendo se formar em várias áreas profissionais e dizendo: eu vou por mim, eu estaria morando na Europa. Por mim, eu estaria nos Estados Unidos, principalmente. E o tempo inteiro se desfazendo do próprio país. Ora, gente, isso é baixa autoestima. Quem começou a criar uma sociedade de baixa autoestima? É isso que vocês têm que procurar saber. Por que denegrir o nosso Brasil? Nossa população, nossa sociedade virou uma sociedade de diz que me disse, onde as pessoas daqui mesmo, nosso próprio povo, bate boca de forma e soma absurda, sem conhecimento, sem um discernimento das coisas, sem ter porquê. O que pode esperar da nossa sociedade? Conflitos, brigas, invasões nos valores e princípios morais, minimizar, menosprezar o que se deve manter de uma cultura saudável, né? Isso só se faz com conhecimento. Nosso povo não é influenciado, estimulado, incentivado a gostar de conhecimento, a gostar de conhecer, de saber discernir. E como eu venho dizendo desde o início, não estão desenvolvendo as capacidades próprias, as capacidades humanas. Nosso povo está sendo teleguiado. Como eu já disse em outros materiais, tem muita gente que pensa que tem opinião própria, não tem. Sua opinião é minada todo o tempo, porque está seguindo uma boiada com pastores que não são pastores
com conhecimento de causa e efeito e que queiram realmente a evolução da boiada. Então, eu quero deixar bem claro, sabe, que essa frase que soltaram contra os japoneses, oh meu Deus, é que hoje realmente foi uma manhã muito difícil aqui e eu ainda não me recuperei. E que não venha a se disseminar nenhuma rinha e nenhum mal entendido com relação aos povos japoneses e o brasileiro. Segundo o espírito Lúcio, houve sim essa relação, há essa relação solidária, de gratidão entre outros povos do Oriente, além dos japoneses, de amizade, fraternidade com relação ao Brasil, por conta do que aconteceu no plano espiritual, de esses povos serem muito bem recebidos por brasileiros no plano espiritual, porque há uma relação superior. Ora, o que vem a ser superior nesse momento que eu estou falando? Superior são espíritos já evoluídos, espíritos que sentem amor, espírito que tem o discernimento do que é o plano espiritual, do que é o plano físico, do que importa para a evolução do ser humano, da alma, do espírito, do que importa e do que não importa. E o que conta é o que realmente importa. Então, a solidariedade, o cuidar um dos outros, sem inveja, sem competitividade abjeta, sem essa necessidade de um querer ser melhor do que o outro, do querer ter a posse da palavra. Olha, o japonês é um povo muito inteligente. A filosofia oriental eu sempre admirei. Desde quando eu era adolescente não tinha muito entendimento das coisas, mas eu já tinha intuição desenvolvida. Eu sempre gostei da filosofia oriental. Tanto que eu sou formada em alongamento, sobre essa parte do corpo e tal, e dou aulas de alongamentos e eu evoluí essa atividade unindo o termo Along Yogi, ou seja, alongamento com yoga. Nisso, eu fui também estudar essa parte, né, que faz parte da filosofia oriental. A yoga, o yogi, meditação. Ora, eu aprendi a não fazer nada por conta do que, porque todo mundo faz, então porque deve ser bom. Não. Inclusive, eu questionei muito que antigamente era assim. Aonde tem um só falando e muitos contestando, alguma coisa errada há com aquela única pessoa. Isso fez com que a nossa população sentisse essa indução para correr atrás do lado que está vencendo, ou seja, do lado da quantidade, sem o discernimento do que deve ser, que é o de fazer sobre a qualidade. A qualidade sempre deve estar em primeiro lugar. Se uma pessoa estiver com a qualidade e a quantidade foi imensa de pessoas sem a qualidade, a razão sim pode estar com aquela única pessoa. Nisso, a gente vai unindo um quebra-cabeça do que ensinam em religião, do que ensinam em filosofia, do que ensinam em sociologia, do que ensinam na área da educação, em famílias, culturalmente falando. Então, o que acontece? Eu me vi numa situação muito, muito difícil, né? Do lado, falando aqui coisas em que a maioria não estava mais dando valor. Então, eu fui atrás de mestres. Mestres quem? O André Luiz Ruiz, o Lia Coca, o Fábio Gicovati, o Augusto Cury e outros milhões de leituras que eu faço. São eles os mestres? Não. Eles são autores
desses livros que eu leio para buscar o conhecimento através desses que estão nas cúpulas. São endeusados, inclusive a própria Bíblia. Ler para ter o conhecimento. Mas pegar o conhecimento e fazer o quê? Sem discernimento? Não. Eu fui trabalhar a minha capacidade de discernimento para eu poder chegar até aqui. Porque eu estou dizendo, eu aprendi a fazer as coisas com conhecimento de causa e efeito. Comigo não tem essa história de dizer assim, mas eu não sabia, né? Olha, você quer fazer esse serviço aqui? Mas eu não sei fazer isso. Porque quem quer diz, eu não sei fazer, porque eu não aprendi. Mas se quiser me ensinar, eu aprendo. Quem não conhece esse lado moral, essa filosofia? Só quem não conhece são as pessoas que realmente não estão sendo acordadas, não estão despertando. São pessoas que não estão desenvolvendo suas capacidades. Sim, mas voltando. Então, eu vou para trás do conhecimento de causa e efeito. Então, para evitar essa disseminação de rinhas entre povos, sejam eles quais forem, eu quero deixar bem claro, né? O nosso povo brasileiro, como eu disse, se tornou essas pessoas que imitam demais, mas não vão no conhecimento de causa e efeito. Começaram a querer trazer dos povos evoluídos coisas para dentro do nosso país